Olá, eu sou Antônio Sende, acompanhe a XM Channel. Centenas de crianças abandonam a escola em busca de sustento rápido no garimpo. Apenas 30% dos produtores cumprem normas de fortificação de alimentos no país. Azerbaijão reúne especialistas de 64 países para discutir cidades sustentáveis e resilientes ao clima. Boa noite, bem-vindo ao Melhor de Informação aqui no XM News. Vamos a transmitir através das plataformas digitais Facebook, Instagram e YouTube. Iniciamos com as notas nacionais. Cerca de 70% dos produtores nacionais de alimentos cumprem de forma adequada as normas de fortificação estabelecidas pelo governo, enquanto os restantes 30% ainda apresentam falhas no processo. Esta informação foi revelada pelo representante do Ministério da Economia, Eduardo Mungoi. De acordo com Eduardo Mungoi, os resultados do estudo mostram que a maioria dos produtos fortificados disponíveis no mercado nacional obedece os parâmetros definidos pelas autoridades competentes. No entanto, cerca de 30% dos produtos analisados apresentaram níveis de fortificação abaixo do exigido, demonstrando a necessidade de reforçar a fiscalização e o acompanhamento técnico junto das indústrias alimentares. Porque cerca de 70 a 75% mostraram-nos que fortificavam de forma adequada os produtos, portanto, os que existem no mercado. Estão fortificados de forma adequada, significa que obedecem os parâmetros que foram pré-definidos. Temos um desafio, porque algumas dos produtos, que é aquilo que o estudo vai revelar agora, de forma concreta, mostraram que alguns produtos, mesmo os importados e mesmo os produzidos a nível nacional, não estavam a fortificar de forma adequada, portanto, tinham intervalos que variam de 30%. O que significa que o problema está lá, é um desafio, mas este exercício valeu a pena que pudesse fazer. Eduardo Mungoi destacou ainda que os resultados obtidos são encorajadores, mas reforçou a importância de manter o compromisso dos produtores com a qualidade e segurança alimentar. Para nós é uma avaliação positiva, porque sempre houve a preocupação de nós estarmos a fazer, portanto, a monitoria, e nós sabemos que é obrigatório, significa que a inspeção também tem um trabalho a fazer. É uma avaliação positiva, mas também um alerta para nós, para o caso de que tivemos produtos que portanto, não estiveram na percentagem que fosse de fortificação adequada. Então, isto ajuda porque as marcas são conhecidas, porque esse estudo não foi feito só apenas aleatoriamente, foi feito aleatoriamente, mas tendo em conta as marcas. Quais são as marcas? É possível. Refira-se que o levantamento teve como principal objetivo recolher dados sobre as marcas de produtos fortificados existentes no país, de modo a apoiar a tomada de decisões sobre o cumprimento de obrigatoriedade da fortificação de alimentos, conforme estipulado no Decreto número 9/2016, de 18 de abril. Com base no cenário coexistente entre saberes, o cuidado infantil em Moçambique revela escolhas que vão além da medicina, enquanto algumas famílias mantêm viva a tradição dos remédios às centrais, outros confiam exclusivamente nos hospitais. Num país onde os saberes ancestrais convivem com os avanços da medicina moderna, o cuidado infantil torna-se um território de diálogo entre gerações práticas e crenças.
A medicina tradicional, enraizada na experiência comunitária e na escuta dos mais velhos, continua a ser a referência para muitas famílias moçambicanas no tratamento e proteção das crianças. Ao mesmo tempo, os serviços de saúde convencionais oferecem respostas clínicas e tecnológicas que também salvam vidas. João Alexandre, médico tradicional e vendedor de remédios há mais de 20 anos, partilha que muitas mulheres e mães procuram seus produtos com frequência. Segundo o mesmo, o interesse tem crescido de forma significativa. Em diversos casos, os clientes chegam por recomendação de outros que já tiveram bons resultados. Essa rede de confiança fortalece ainda mais o valor da medicina tradicional. Quase não tem época, esta época é boa, compra-se muito, porque isso depende muito mais das doenças que existem nas pessoas. Então a pessoa vem, adquire o medicamento segundo aquilo que está a sentir. Sim. A maioria deles são mulheres que adquirem medicamentos para as crianças. A maioria delas são daquelas que são dados nossos números. Sim, temos nossos clientes, né? Às vezes dão números a elas, vêm ter conosco. Mulheres mais velhas, assim como jovens, mas a maioria deles são daquelas mais velhas. Aparecem pessoas idosas a reclamar de que filhos deles têm problema disto, isto, mas que já são da idade avançada, por causa de que não acompanharam, não tiveram esses tratamentos quando ainda estavam na idade. Então, devem seguir os acompanhamentos médicos do hospital, assim como também tradicionais. Uma mãe e a avó afirma que sempre confiou o remédio tradicional, usando-o desde a sua juventude até hoje com filhos e netos. Reconhece que alguns jovens preferem o hospital, mas acredita que ambos os caminhos podem curar. Para a mesma, defende que o saber ancestral deve ser mantido pelas novas gerações, pois seguir a linhagem tradicional é um ato de cuidado e identidade. O remédio tradicional só veio a ser valorizado por muitos agora. No meu tempo, sempre recorri a ele e até hoje continuo a usá-lo com os meus filhos e netos. No entanto, atualmente há jovens que rejeitam a ideia de administrar o remédio tradicional aos seus próprios filhos. Quando nascem crianças, alguns pais preferem acostumá-las ao hospital, o que é legítimo, pois lá também há cura. Por outro lado, aqueles que optam pelo remédio tradicional fazem uma escolha igualmente válida, já que ele também tem poder de cura. Quanto a mim, desde que me reconheço como pessoa, sempre segui o caminho da medicina tradicional. Por reconhecer profundamente seus benefícios, acredito que os meus filhos devem manter essa linhagem de cuidado e respeito pelas práticas ancestrais. O vovô explica que o remédio tradicional é essencial para o desenvolvimento saudável da criança africana desde os primeiros meses de vida. Ele acredita que, sem esse cuidado, a criança pode enfrentar problemas como sustos, epilepsia e desequilíbrios ligados à lua, pois já nasce com essas predisposições. Embora algumas pessoas recorram ao hospital para tratar doenças como malária e febres, ele acredita que muitos desses casos podem ser resolvidos com a medicina tradicional. Uma criança, quando cresce sem tomar o remédio tradicional, não desenvolve bem e tende a ser indisciplinada. Isso porque o remédio tradicional, especialmente o remédio de lua, tem um papel importante nesse processo. Já os que não gostam do remédio tradicional vão ao hospital por outras doenças como malária, febres e outras. Em muitos casos também vou ao hospital, mas em outras situações prefiro mesmo o remédio tradicional. O enfermeiro pediátrico defende que deve existir um trabalho conjunto entre a medicina tradicional e a convencional
promovendo o diálogo e a complementaridade entre ambas. No entanto, alerta que não se deve misturar os medicamentos dos dois sistemas do tratamento infantil, pois essa junção pode trazer riscos à saúde da criança. Para o mesmo, destaca a relevância do remédio tradicional, especialmente no tratamento de doenças como a epilepsia, cuja abordagem ancestral tem mostrado eficiência. Por fim, aconselha as mães a terem atenção redobrada quanto à combinação de terapias, reforçando a importância de seguir orientações seguras e bem informadas. Nós observamos essas práticas e em algum momento não cortamos e não limitamos, mas aconselhamos as comunidades, as mães, os cuidadores desses bebês e das crianças a ter que separar o momento do tratamento. Este momento é o tratamento convencional ou hospitalar, depois pode passar a nível da comunidade tratamento tradicional, mas sempre ter atenção naquilo que são a quantidade de fármacos de ingestão, para falar de quantidade de medicamento que aquele indivíduo vai ingerir. Se é um recém-nascido que não pode tomar, por exemplo, 2, 3 colherinhas, o mais sensato dava meia colherinha. Entre o saber que se transmite pela palavra dos mais velhos e o conhecimento técnico dos consultórios, o cuidado infantil em Moçambique revela-se como um campo fértil de escolhas, escuta e reconciliação. A Assembleia Provincial do Niassa revelou que os conflitos entre humanos e animais selvagens continuam a fazer vítimas na província, com 20 mortos e 16 feridos registrados nos distritos de Mavago, Marupa, Mauí e Lipepe no último trimestre. Os dados foram avançados pela Assembleia Provincial do Niassa, que manifestou preocupação com o aumento dos casos de ataques de animais bravios a populações locais. De salientar que nos últimos meses subiu para 20 o número de mortes e 16 o número de feridos. Segundo o relatório, elefantes, hipopótamos e crocodilos estão entre as espécies mais envolvidas nesses incidentes, que têm provocado mortes, ferimentos e destruição de culturas agrícolas. Tendo um crescimento na ordem de 58,8% dos casos reportados e registrados. Resultaram na morte de 20 pessoas, 16 ferimentos e destruição parcial de 25,49 hectares de culturas diversas. O Conselho Executivo Provincial do Niassa garantiu que estão em curso ações para mitigar os conflitos homem-fauna bravia através de campanhas de sensibilização comunitária, reforço da fiscalização e implementação de medidas de proteção das zonas de risco. Dos 27 casos reportados e registrados, 15 foram intervencionados através das brigadas de afloramento e ainda capacitado 2 caçadores comunitários nos distritos de Marupa e Mauá, tendo sido abatido 15 animais problemáticos. Durante o encontro, foram apontados vários fatores humanos como estando na origem dos conflitos, com destaque para as queimadas descontroladas, a caça furtiva e a ocupação das rotas de migração dos animais. A Organização das Nações Unidas celebrou 80 anos de existência e 50 anos de presença em Moçambique, reconhecendo os progressos do país na educação, equidade de gênero e combate às mudanças climáticas. A coordenadora da ONU em Moçambique, Catherine Souzi, destacou o compromisso da organização com a paz, os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável, sublinhando que mais crianças frequentam a escola e que o país tem sido exemplo regional na resposta a choques climáticos. Em representação do governo, a ministra da Educação e Cultura, Samaria Tovela, valorizou a cooperação com as Nações Unidas,
afirmando que a parceria é essencial para o progresso nacional, sobretudo no setor da educação e na promoção do desenvolvimento sustentável. A cerimônia em Maputo contou com atividades inclusivas como futebol às cegas e campanhas de sensibilização sobre direitos das crianças, reforçando o papel da comunidade na construção de um futuro mais justo e inclusivo. Notória crise entre educação e sobrevivência no país, com destaque para a província de Manica, força menores em idade escolar a abandonarem as aulas para buscar rendimento rápido no garimpo. Centenas de crianças abandonaram a escola no distrito de Vanduzo, província de Manica, para se dedicarem à mineração artesanal. Segundo o setor da educação, mais de 700 alunos de 4 escolas deixaram as aulas em busca de um sustento rápido, situação que tem gerado grande preocupação entre as autoridades. Ministra da Educação e Cultura, Samaria Tovela, reconheceu a gravidade do problema e garantiu que o governo está a trabalhar com as comunidades locais e os conselhos de escola para sensibilizar os pais e devolver as crianças às salas de aula. Entretanto, o setor enfrenta outros desafios. Na cidade de Chimoio, professores decidiram paralisar as aulas por 30 dias, exigindo o pagamento de horas extras em atraso. A ministra confirmou as reivindicações e anunciou que estão em curso negociações para resolver a situação. A arte em Moçambique é vista como um espelho da identidade cultural e das tradições do povo, tal como afirmam artesãos e munícipes que destacam o papel das expressões artísticas na preservação da história, na valorização das raízes e na promoção do turismo cultural no país. A arte e a identidade cultural moçambicana ganham expressão na diversidade de formas artísticas, como música, dança, artes plásticas, com destaque para a escultura e pintura no estilo Makonde e literatura. Apesar de refletirem a essência do país, muitas obras são mais valorizadas por estrangeiros devido ao menor poder de compra dos moçambicanos. A inovação também marca o cenário artístico com a utilização de materiais como o alumínio, trazendo novas formas e perspectivas à tradição. Como nossa cultura é o cotidiano, desde os antepassados até no atual. Porque a arte é uma inspiração de um povo, é uma identidade de um povo, até o ponto de é como dança, cultura, tudo isso reflete a realidade de uma origem de um povo. Por isso, a maioria de arte que a gente faz aqui não é uma coisa que aprendemos na escola. É uma coisa, um artista pega num tronco, pega na música, logo sai a letra, sai a obra. Isso é que a identidade de um povo sempre tem uma cultura. É daí que saiu a arte. Eu trabalho com reciclagem, alumínio, como estão a ver. Eu trabalho com alumínio reciclado. Isto é uma inovação de uma arte da madeira, do esqueleto, até o ponto de chegar até esse ponto de usar esse metal reciclado. Mahungu trabalha com peças únicas e acredita que a arte moçambicana reflete a identidade cultural porque os artistas sempre buscam usar a capulana, arte maconde e diversos, e fala que pessoas podem aproveitar a reciclagem para fazer arte. Eu faço as obras que não são obras únicas, então tenho dificuldades aí, porque há outras para tem que habituar as obras, linhas, e quando já passa essa fase. E reflete a identidade cultural moçambicana, porque há obras que, por exemplo, famílias, que tem liços de capulana, tem maramus capulanos, aquilo identifica, né, a arte moçambicana. Para a arte contemporânea, eu digo assim, esses novos talentos, tem que viver também da reciclagem. Há muitos resíduos sólidos ali que podem fazer a arte, né?
baseado nessa. Os jovens moçambicanos são inspirados com a arte que se faz em Moçambique e com isso dão continuidade com a cultura moçambicana. Bom, temos diversidade cultural no nosso país. Então, acho que em cada região, né, tem as suas artes, né? Do olhar também considerando que a maioria de Moçambique é considerado como sendo um patrimônio cultural. Então, aquilo também influenciou muito a criação de algumas artes, né? O desenvolvimento por vários fatores. Um dos fatores é qual? Parece que a valorização olha-se mais de quem tem arte. Esse é um dos problemas. Não de quem é artista. Às vezes olham de quem é aquela pessoa ali, onde ele é. Então, às vezes, isso já é que dificulta muito isso. Tem muitos jovens com arte mesmo, arte, saber fazer. Então, muitos deles acabam nos bairros, nas zonas, porque tem falta de reconhecimento, né? Apesar que existem outros que são reconhecidos, mas é por isso que mesmo haja reconhecimento para todos. A arte em Moçambique é uma diversidade de culturas, pintura, escultura e música, e desempenham papéis importantes e muitas vezes incorporação às tradições locais. A seguir vamos à previsão de tempo para as próximas 24 horas e a tabela cambial. É momento de darmos uma curta pausa. Mantenha-se desse lado e voltamos com mais atualidade. Até já. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Ubuntu da televisão Extramãe. Descubra a identidade dos africanos no programa Ubuntu. Em cada edição, levamos uma visão profunda sobre a cultura africana. É preciso devolver o africano à sua casa. Aliás, vieram cá estudar o homem africano. Se não estudaram o homem africano, nem 1%. Entrevista com analistas e especialistas, proporcionando uma visão única e atualizada sobre o olhar africano. Não perca o programa Ubuntu, às 13 horas, aqui na TV Extramind. Impactos Serviço Celular. Conheça o Impactos website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo de Impactos Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com Impactos é maninga nice. Prepara-te para uma nova jornada onde poderás mostrar o seu talento e desenvolver a sua habilidade. E é claro, enquanto te divertes.
Já me avisaram que ela era falsa e ela gostava do meu namorado. Ouro no pescoço, com ovo nas costas. Camisa do time, eu pico que ela gosta. Eu, Silvia Martins, conto consigo aqui no Extra Mind Channel. Todas as sextas-feiras, às 17h30. Aqui na Extra Mind Channel. Close! Habito e mini Jamila. Na mzamba kota kumsistira a CCM. Ka YouTube como Facebook. Biana mtakota kushuvona. Estamos de volta para a segunda e última parte do CCM News. Estamos a transmitir através das nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram e YouTube. Vamos já agora às notas internacionais. Vamos até a França, onde a tempestade do outono Benjamin atinge a França, levando 19 departamentos a ficarem sob alerta laranja devido a ventos violentos, inundações e forte agitação marítima. As autoridades pedem prudência e alertam para possíveis agravamentos nas próximas horas. Uma forte explosão no edifício de 8 andares em Bucareste matou 3 pessoas e feriu pelo menos 13, segundo a Autoridade para Situações de Emergência. O incidente afetou o 5º e 6º andares do prédio, deixando cerca de 500 moradores sem casa. A Câmara Municipal e os serviços de emergência foram mobilizados, envolvendo 11 viaturas de bombardeiros e 4 unidades de cuidados intensivos. As investigações continuam para determinar a causa da explosão. Em Portugal, as sanções econômicas à Rússia e a redução das cotas de pesca podem colocar em risco o tradicional consumo de bacalhau no Natal português, afetando uma indústria fortemente dependente do peixe russo. O consumo de bacalhau em Portugal pode ser afetado este Natal devido às sanções econômicas impostas à Rússia e à redução das cotas de pesca. Cerca de 90% do bacalhau utilizado pela indústria portuguesa era importado da Rússia, principalmente das empresas Norrebo, GSC e Muram Seafood, agora proibidas pela União Europeia. Além disso, tarifas de 12% sobre o bacalhau congelado russo tornaram a sua importação mais cara. Segundo a CPPME, a indústria portuguesa está em dificuldades e apela ao governo para criar um regime de exceção, uma vez que as alternativas Noruega, Islândia, Groenlândia e Canadá não conseguem suprir a mesma quantidade nem aos mesmos custos. O terceiro Fórum Urbano Nacional do Azerbaijão, organizado em parceria com a ONU Habitat, juntou especialistas internacionais para debater soluções inovadoras de planeamento urbano numa iniciativa que prepara o país para receber o Fórum Urbano Mundial de 2026. Realizado em Kakhedi, o terceiro Fórum Urbano Nacional do Azerbaijão contou com mais de 400 participantes de 64 países. O encontro focou-se em tornar as cidades mais sustentáveis, resilientes e inclusivas, através de debates sobre design resiliente ao clima, habitação inovadora e planeamento inteligente. Segundo a diretora executiva da ONU Habitat, Ana Cláudia Rosebach, é urgente representar o modelo de urbanização para o futuro. O evento serve de preparação para o 13º Fórum Urbano Mundial, que o Azerbaijão vai acolher em 2026. E destacou a importância da cooperação internacional na construção de cidades mais verdes e adaptadas às mudanças climáticas. A União Europeia quer garantir salário igual para trabalho igual, mas a maioria dos Estados-membros ainda não implementou a Diretiva de Transparência Salarial, cujo prazo termina em junho de 2026.
A nova Diretiva Europeia de Transparência Salarial visa combater a diferença média de 12% entre os salários de homens e mulheres na UE. A nova Diretiva Europeia de Transparência Salarial visa combater a diferença média de 12% entre os salários de homens e mulheres na União Europeia, exigindo que os países implementem a lei até 7 de junho de 2026. Contudo, segundo a Adlesha Gordon, 10 dos 27 Estados-membros, entre eles Portugal, ainda não iniciaram qualquer ação legislativa. Apenas 4 países, Irlanda, Letônia, Países Baixos e Suécia, já publicaram legislação preliminar. Especialistas alertam que a maior parte dos países da UE poderá não conseguir cumprir o prazo, adiando assim o avanço na igualdade salarial e na transparência entre gêneros. Com esta notícia, damos o ponto final ao XXM News. Obrigada por ter se mantido aí desse lado, a acompanhar atentamente as notas informativas do XXM News. Continue desse lado, ligado a nós, através das plataformas digitais, Facebook, Instagram e YouTube. E tenha a continuação de uma excelente noite na nossa companhia e bom final de semana.